é fundamental. Então, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Felipe Miranda já fugiu aí da aula. Agora sim, galera, podem colocar o nome, número e se é do terceiro A ou do terceiro B aí no nosso chat, que já tá gravando, tá? Lembrando que depois que a gente finalizar a aula, eu já coloco a aula lá na pasta do Moodle. E alguns alunos na aula passada pediram também que eu colocasse os slides antes, né, da aula. Então, já estão lá os slides, material de apoio sobre consciência e inconsciência e subconsciente, já estão lá no nosso Moodle, que é o que a gente vai falar sobre hoje na aula, que é o Freud e o Jung, tá? Eles não são especificamente dentro da história da filosofia, mas o interessante que a gente vai ver é como que o desenvolvimento depois do Kant, com a ideia, a descoberta da subjetividade aí, vai ser importante para a construção do pensamento do homem moderno e do homem contemporâneo também, e para a própria criação da psicanálise. Existem diversas formas de psicanálise, né? A gente vai conhecer duas delas, que é a psicanálise analítica e a psicanálise freudiana. A gente também tem a psicanálise existencialista, que a gente vai começar a ver na próxima aula com Heidegger, tá? Hoje a gente vai falar de Freud e de Jung. Eu vou começar a compartilhar com vocês uma apresentação de slides, que eu já tinha preparado aí também para gravar. Que tá bem em cima daquele material de apoio que eu coloquei para vocês lá no nosso Moodle, tá? Começou a compartilhar aí, turma? Pessoal? Sim, sim. Tá. Falem comigo, por favor, não me deixem aqui sozinha, porque é horrível ficar dando aula falando pro Note. Eu não vejo vocês enquanto eu tô com o PowerPoint aberto aqui, tá? Então vamos lá, consciente e o subconsciente aí na construção dentro da história da filosofia. Quando a gente pega o episódio ali de como que dentro da história da filosofia vamos descobrir a consciência, é logo depois do Nietzsche aí, né? E o interessante é que aquela vontade de potência, quem determina o que você vai fazer, o que você não vai fazer, como você vai agir, como você não vai agir, é a nossa consciência. Então é a gente que escolhe colocar aquela vontade de potência em prática ou não, em ação ou não. Então, dentro desse contexto aí da filosofia do Nietzsche, eles vão começar a pensar nessa questão da consciência e do subconsciente e vão surgir diversas questões aí para o homem moderno, que é a questão da responsabilidade, porque se a escolha é sua, você é responsável pelo seu ato. Tá, mas o que influenciou aquela escolha ser feita daquela maneira, né? Como que você constrói essa consciência do todo para poder fazer escolhas de maneira livre e poder depois ter essa responsabilidade dos atos que você fez. Então, tudo isso é um novo contexto aí que surge dentro da história da filosofia, mas que vai ser mais desenvolvido aí dentro da história da psicologia, tá? Pode falar. Professora, essa questão da escolha e da responsabilidade não tem um pouco a ver com a questão do Kant? Tem, então, por isso que eu falo que o Kant é considerado ali, ele faz uma inversão na filosofia. Até ele não tinha essa ideia de escolha ou não. O Kant, quando você tem autonomia do uso da razão, ele não desenvolve muito esse lado da escolha, né? De você escolher livremente. Mas essa autonomia do uso da razão é o que dá o start aí para toda a filosofia moderna e contemporânea também, de perceber que a gente faz escolhas racionais e que a gente tem que agir com responsabilidade. Só que também ser responsável pelos nossos atos, né? As consequências também somos nós que vamos sofrer. Só que em Kant ainda tem muito peso do dogmatismo, né? Por isso que ele escreve o texto do que é o esclarecimento, que ele coloca lá que as pessoas não são esclarecidas por covardia e também por preguiça. É muito mais fácil você ser comandada do que pensar por si mesmo e agir por si mesmo. E aí o Nietzsche pega essa ideia também, vai criar a ideia do rebanho, a moral de rebanho, né? É muito mais fácil você seguir um pastor no sentido de ovelha, né? De que você vai seguindo o caminho que ele vai traçando para você do que escolher o si mesmo. Aquele que escolhe por si mesmo é o homem autêntico. E aí agora para Freud, ele vai pensar no que leva a fazer aquelas escolhas, né? Que elas são conscientes ou são subconscientes? Qual que é a construção dessa subjetividade, que é a nossa consciência, para poder fazer determinadas escolhas? Deu para entender? Mas começa com Kant. Por isso que o Kant tem aquela introdução filosófica lá, que é super importante para a história da filosofia. Beleza? Entendi, obrigada.
Então, vamos lá, consciência. Então, a atitude filosófica desbanaliza o banal e reencanta a vida, né? Pensando nessas questões de atos morais ou não, de escolha, de liberdade de escolha para poder agir na sociedade e no mundo. Fazendo-nos prestar mais atenção a nossos mínimos atos, emoções e pensamentos. Ela nos ajuda, enfim, a viver com mais consciência. O que é consciência? Sabe? Com sabedoria mesmo, mas sabedoria não só de mundo, mas sabedoria de quem você é. Então, a consciência vai influenciar diretamente também numa construção moral. A gente vai ver no terceiro bimestre aí só filosofia ética e moral, na história da filosofia mesmo, desde Platão, Aristóteles, principalmente até os dias de hoje, que a pessoa que tem essa consciência de si mesmo, ela constrói como se um ser humano digno, de como você quer se apresentar diante dos outros, né? Para você mesmo e perante os outros também. Então, quais são as questões filosóficas aí que a gente vai trabalhar na aula, né? O que é a consciência, a gente vai falar um pouquinho dela. Se há relação entre consciência e cultura, e se a consciência é sempre a mesma ou ela evolui, né? Se a consciência, ao longo do tempo e do espaço aí, ela vai não evoluindo no sentido de se tornar melhor, mas de se modificar, né? Porque a gente não pode falar, se ela tem uma evolução histórica, a gente não pode falar que aquele tempo, aquele espaço era melhor do que o outro. A gente não pode fazer esse tipo de juízo aí, porque cada característica é própria do seu tempo e do seu espaço também, né? Da sua história e dos contextos que estavam vivendo. Então, o que é a consciência? Não é simples conhecer nem explicar o que é a consciência. E aqui eu acho que tem um ponto fantástico aí, pois dependemos justamente da consciência para poder fazer justificativa do que é a consciência, né? Então, a gente precisa, por exemplo, exatamente da razão para poder falar o que é a razão. Então, isso cria um certo paradoxo em si mesmo, né? Existe uma recursividade em saber que se sabe, em sentir o que se sente. Enfim, em ser consciente de que se é consciente. Isso é meio confuso, mas você precisa de usar da sua consciência para poder falar do que é a consciência, né? Então, o que pode ser mais difícil do que saber como sabemos, né? Porque, afinal, a gente usa esse saber, essa razão, para poder explicar de como que funciona a nossa própria razão. Então, a gente quase que um limite em si mesmo. O que pode ser mais grandioso que o fato de entender que ter consciência torna possível e mesmo inevitável a nossa interrogação sobre a consciência? O homem é o único animal que, pelo fato de ter consciência de si mesmo, de ter o uso da razão, ele consegue interrogar sobre a sua própria consciência, sobre o seu próprio uso da razão. Nenhum outro animal a gente vê encostado na árvore filosofando, né? Poxa, eu penso, logo existo, e o que é o pensar, ou eu tenho a consciência de mim mesmo e o que seria a consciência. Não significa que eles não tenham, né, o uso do pensamento e tal, mas não tão profundo como o animal homem, que pode pensar sobre a sua própria consciência e fazer filosofia também, né? Então, a consciência costuma ser entendida, portanto, como um fenômeno ligado à mente. É uma esfera em que ocorrem diversos processos psíquicos. O que são esses processos psíquicos aí que o Freud vai criticar um pouquinho, né? Que é o pensamento, a imaginação, a emoção, memória. Tudo isso é processo psíquico. Dentro desses processos psíquicos, a gente consegue ter controle sobre alguns e sobre outros não. Por exemplo, a memória, né? A gente esquece coisas que a gente gostaria de se lembrar e a gente se lembra de coisas que a gente gostaria de esquecer. Então, a memória não é um processo psíquico que a gente consegue controlar por si mesmo. Então, a gente não tem controle sobre determinados processos psíquicos. Imaginação. De repente, você está parado e começa a vir uma certa imaginação, que não é você que estava pensando sobre aquilo, mas ela vem como se fosse uma lembrança ou uma construção de diversos tipos de lembrança. A gente também não consegue controlar isso. Então, esses processos psíquicos nem sempre são controlados pelo homem, por quem sofre aqueles processos psíquicos, tá? Especialmente aí o conhecimento, que também é uma forma de um processo específico. A gente tem estudos sobre como que funciona esse processo de conhecimento. A educação, por exemplo, a Faculdade de Educação e Pedagogia mesmo, tem esse estudo de como que seriam os melhores métodos para atingir determinados tipos de conhecimento. O que a gente precisa desenvolver antes de falar, por exemplo, sobre expressões matemáticas ou físicas. Então, tudo isso é um processo aí. Então, para vários estudiosos, nada caracteriza mais o ser humano do que a própria consciência, pois é ela que nos permite estar no mundo com algum saber, com ciência, como assinala aí o paleontólogo e o filósofo Pierre Teilhard de Chardin, tá? Ele vai dizer o seguinte: o animal sabe, mas certamente ele não sabe que sabe.
De outro modo, teria há muito multiplicado invenções e desenvolvido sistemas de construções internas. Consequentemente, permanece fechado para ele todo um domínio do real, no qual nos movemos. Em relação a ele, por sermos reflexivos, não somos apenas diferentes, mas outros. Não só simples mudança de grau, mas mudança de natureza, que resulta de uma mudança de estado. Então, a gente como animal, a gente consegue se diferenciar da natureza, a gente se coloca fora da natureza, porque a gente realiza, através da nossa consciência, construções que modificam o mundo, que modificam a própria natureza para si mesmo. O animal não chega nessa complexidade. Tá? Você pode falar, mas a formiga constrói, né, o seu formigueiro e tal. Não, mas aquilo lá faz parte da natureza da formiga. Agora, a gente construir edifícios, casas, ter o conforto, se sentir confortável no mundo, isso é próprio do homem. Isso é ter consciência também, né? Então, sentir o que acontece quando o ato de aprender algo modifica o seu ser, os processos físico-químicos que ocorrem dentro do seu cérebro, a presença jamais descansa, desde o despertar até o dormir. A presença deve estar aí, senão você não está. Então, ser consciente, ter consciência, é você estar aí, você perceber todos esses processos que estão acontecendo, tanto na sua interioridade como no entorno, né, no seu mundo. Isso é estar consciente, é você ter consciência de tudo que acontece, é o estar aí. E quem não está aí é sinal de que não tem consciência, né? E qual que é a relação dessa consciência com a construção da nossa própria identidade? Ô, turma, se eu estiver falando muito rápido ou passando muito rápido, avisa aí, tá? Daqui 40 minutos bate um desespero. Qual que é a relação dessa consciência com a construção da nossa identidade? Então, no processo de conhecer, a consciência seria o padrão mental. O que é esse padrão? São as nossas memórias, as nossas imaginações, o nosso pensamento, né? Unificado que se forma quando se conjugam aí o sentimento de si mesmo. E o objeto que se percebe se torna conhecido. Sem sensação, o sentimento de si, não há consciência. Então, a consciência na construção da minha identidade, ela é a formação da minha memória, da minha história, do meu processo de estar aqui no mundo. Né? E o estar aí no mundo não cai naquele niilismo do Nietzsche. Então, aquela pessoa que é autêntica, que está aí no mundo, que participa das suas potencialidades, coloca a sua vontade de potência em ato, é aquele mais consciente, é aquele que se emancipa, que se esclarece lá do Kant. Então, olha só como que a história da filosofia vai construindo o homem moderno e o homem contemporâneo. Não só a história da filosofia, mas as próprias transformações das relações sociais, quando as pessoas saem das suas comunidades, das suas tribos, do seu feudo fechado, e começam a criar essa complexidade de relações humanas, principalmente na criação dos grandes centros urbanos aí, tá? A gente começa a trabalhar essas questões mais de relacionamentos nesse período aí, por isso que é isso que vai construir o homem moderno e contemporâneo. Bom, vamos para Freud aí, né? O Freud, ele é leitor de Nietzsche, tá? Ele é leitor compulsivo aí do Nietzsche, ele pega as ideias principais do Nietzsche, mas aquela vontade de potência do Nietzsche, agora ele vai tentar entender não como uma vontade, um impulso, né, dentro do ser, mas como essa consciência de que você pode ter essa liberdade de escolha para poder realizar essa vontade de potência. Porém, tem alguns atos que o ser humano faz de maneira inconsciente, que você realiza aquela sua vontade de potência, mas você não consegue explicar o porquê você realizou, né? Mas foi você que realizou. Então, da onde que veio isso? É aí que o Freud começa a estudar, então, o inconsciente, tá? O inconsciente pessoal. Vamos ver como que isso acontece. O Freud, ele vai rejeitar a identificação entre consciência e psiquismo. Ele vai, para ele, estar aí no mundo, essa presença no mundo, não é só um processo físico-químico do corpo do ser humano, ou só um processo psíquico, né, que coloca aí em relação à nossa imaginação, à memória, e também à nossa própria razão. Ele acha que é muito mais do que isso, tem algo escondido além do consciente, né? Então, a maioria das pessoas na época dele tende a pensar que não existe nada mais em sua mente além daquilo que sabe, do estar aí, dos seus pensamentos, imagens e recordações. Ou seja, tendemos a acreditar, no fundo, que consciência e mente são a mesma coisa e que a mente pode conhecer tudo e se empreender o trabalho devido para tal. Para o Freud, tem algo a mais além disso. Então, ele vai fazer um estudo, vai fazer uma busca para poder compreender o que seria esse algo a mais. E ele chega lá ao nosso inconsciente.
Então, Freud afirmou, no entanto, que a maior parte de nossa vida psíquica é dominado pelo que chamou de inconsciente, que é aquilo que está oculto, né? Não é aquilo que está aí, mas sim aquilo que está por trás. E como é que vai funcionar isso? Ele vai descrever como se fosse um iceberg mesmo, não sei, deixa eu ver minha caneta aqui. Ele vai descrever como se fosse um iceberg mesmo, em que uma pequena parte está presente aí para a gente, né? Que seria o nosso consciente aqui, só aparece a pontinha do iceberg, né? Escondido, que são as nossas percepções, são os nossos pensamentos, também os nossos sentimentos, é o estar aí no mundo, é uma pequena parte. O fundo do iceberg, que é a parte maior, ali no meio, a gente tem as nossas memórias, fantasias e lembranças que a gente não consegue acessar de maneira consciente, né? Porque eu falei, a nossa memória tem certas coisas que a gente gostaria de esquecer, mas que elas vêm do nada, ou quando a gente tem, de repente, um insight, né? A gente olha para alguma coisa e lembra daquilo. Então, as nossas fantasias que a gente esconde, são as nossas lembranças. Então, tá ali entre o consciente e o inconsciente. Mais profundo ainda, a gente tem os nossos desejos, né? Alguns desejos que, para o Freud, eles são barrados. São barrados por estar consciente, para não realização, porque são desejos ligados às 4 fases aí do processo de construção do nosso inconsciente, que eu já falo sobre eles. Lá no fundo estão os nossos recalcamentos, que a gente não quer mostrar quem a gente é realmente na sociedade, vestindo máscaras, também criando filtros aí para não mostrar esses nossos recalcamentos, e também estão as nossas pulsões inatas. Eu vou falar de cada uma delas, isso aí seria a nossa parte do inconsciente. E é esse inconsciente que são as forças propulsoras de todo o comportamento humano. Então, é exatamente esse inconsciente que leva a nossa vontade ser colocada em ato no mundo. Só que se é inconsciente, como que a gente pode falar de responsabilidade? Né? Então, ele cria também determinadas questões aí para a filosofia. Por isso que a filosofia se separa também da psicologia. Porque como que você vai falar que você agiu de maneira... eu matei de maneira inconsciente, né? Tá? Fazia parte do meu recalcamento. Tá, mas você precisa de responder com responsabilidade sobre aquele seu ato. Então, ele cria também determinados problemas, tá? Estou continuando aí. Professor, Pode falar. então recalcamento é tipo quem eu sou de verdade, sem máscara. Exatamente, sem a máscara. Só que você cria determinados filtros, ou a própria sociedade cria determinados filtros que te impedem de mostrar quem você é realmente. A gente realmente usa máscaras, né? Agora, aqui, eu tô com máscara, eu tô com uma máscara de professora de filosofia. Eu não posso agir com vocês da maneira que eu vou agir com um grupo de amigos tomando uma cerveja e falando palavrão, claro. Né? Então, a gente realmente usa máscara em determinados lugares, em determinados momentos que a gente está. A gente não pode agir de maneira comum e igual para todo mundo, né? Então, Entendi, valeu. o Freud, ele vai descrever aí o nosso aparelho psíquico, ele vai dividir em id, ego e superego, tá? Então, o que é cada um deles aí? O id é a instância mais antiga do inconsciente e da psique de um indivíduo. Está presente desde o seu nascimento. Nele dominam as pulsões, isto é, os impulsos corporais e os desejos inconscientes mais primitivos e instintivos, basicamente relacionados com a libido. O id seria o motor oculto do pensamento e da conduta humana. Então, olha só, ele é um motor. Então, ele também coloca as nossas vontades em ato. Né? Só que a gente não entende por que a gente realizou determinadas ações. É porque o id, ele funciona como um motor também. Só que está lá no inconsciente, num lugar onde a gente não tem acesso. Por isso que ele vai criar a psicanálise, que é uma forma de você ter acesso a esse inconsciente que você não consegue ter acesso sozinho. Tá? Então vamos falar um pouquinho do ego e superego, eu já volto a falar do id aí. O que é um superego aí? É uma outra instância também do inconsciente, lá do fundão do nosso iceberg, mas se forma no processo de socialização. Então, enquanto o id se forma, é inato, né, desde a nossa infância, o superego é quando a gente é inserido aí na sociedade, nas nossas relações humanas já. Principalmente a partir da interação com os pais e dos nãos que ela recebe. O que é um não para uma criança? É quando você começa a podar o comportamento dela. E aquilo vai ficar internalizado na memória e nesse inconsciente, tá?
explícita ou implicitamente durante toda a sua infância. Este conjunto de regras de conduta que a criança absorve de seu meio social vai constituindo um núcleo de forças inconscientes, que é o superego, que reprime esses impulsos inaceitáveis do id, que eu falei que é o filtro, né, que vai reprimir aqueles nossos desejos mais internos. Então, o superego, ele vai funcionar como um filtro mesmo. Portanto, o superego tem um papel de censurar e controlar nossos impulsos instintivos. Só tirar aqui uma janela que está aberta em cima. E ele se expressa em nossa consciência moral e relaciona-se com o nosso eu ideal, ou ego ideal, que eu já vou falar do ego também. Então, o superego, ele vai funcionar como um filtro moral mesmo, é aquele não que a gente recebe desde a infância, a nossa educação, seja ela através dos pais, ou uma educação religiosa, o peso, né, de novo aí da questão da moralidade da religião, que o Nietzsche vai fazer a crítica. Então, tudo isso fica internalizado e ele vai funcionar como um filtro para a gente não colocar aquela nossa vontade inconsciente em ato. Mas a vontade está lá. E a vontade estando lá, ela vai começar a criar um certo problema para a gente mesmo, interno, né? Que são as nossas questões psicológicas, que todo mundo tem, tá? Não tem como fugir disso. O que é interessante é como que você vai lidar consigo mesmo com essas questões, né? Qual é o tipo de psicanálise que você consegue se relacionar melhor aí? Como que você vai conhecer a si mesmo mais profundamente, mais no seu inconsciente, sendo que a sua consciência não alcança esse inconsciente? É através de uma psicanálise. O ego, que é o eu, né? Por sua vez, é a instância consciente, aí ele já está lá na pontinha do iceberg. E pré-consciente, potencialmente consciente, do aparelho psíquico. Ele interage com o mundo externo, ao mesmo tempo em que recebe as pressões das duas esferas inconscientes. Então, a gente tem o nosso ego vivo ali, consciente, e tem o nosso inconsciente que toda hora está batendo em contraste com esse ego, né? Com que a gente se aparece no mundo. Por isso que a gente tem as nossas angústias também. Então, esse ego vai interagir com o mundo externo ao mesmo tempo que recebe as pressões das duas esferas inconscientes, que é o id e o superego. É regido pelo princípio da realidade, ligado às condições de exigência do mundo concreto. Assim, o ego precisa lidar não apenas com as dificuldades da vida cotidiana, mas também resolver de maneira realista os conflitos entre seus desejos internos, que são as necessidades de prazer imediato do id, e o seu senso moral, que é o superego. Quantas vezes o nosso senso moral, esse nosso filtro, acaba nos podando em quem a gente quer ser no mundo, em quem a gente quer aparecer, né, nesse nosso ego. Então, tudo isso vai acabar entrando em choque dentro da gente, né? Freud também observa que quando não consegue enfrentar diretamente essas demandas conflitantes, o ego costuma empregar diversos mecanismos de defesa. Então, quando a gente não consegue realizar essas nossas vontades, esses nossos desejos internos aí, o ego, ele vai criar certos mecanismos, eu já vou falar deles aí para vocês. Espera só um minutinho que pelos quais os conteúdos censurados pelo superego são reprimidos, mas acabam expressando-se de forma indireta na vida da pessoa. E aí, como a gente fica podando as nossas atitudes, o nosso jeito de ser através do nosso superego, a gente vai ter aí alguns mecanismos criados pelo consciente para não agir daquela maneira no mundo. Quais são esses mecanismos que a gente cria com a gente mesmo? O primeiro deles que o Freud vai descrever é a repressão, tá? Que é o processo pelo qual se afastam a consciências e conflitos e frustrações demasiadamente dolorosos para serem exprimidos ou lembrados, reprimindo-os e recalcando-os para o inconsciente. Então, a gente reprime essas nossas vontades internas aí e não mostra quem a gente é. Uma outra maneira que eu acho muito interessante, que a gente usa muito na nossa vida aí, é a formação reativa. Então, por exemplo, eu vou julgar determinada pessoa, mas pelos meus atos, né? Não significa que aquela pessoa iria agir daquela maneira, mas eu iria. Então, eu julgo ela pelos meus atos. Numa questão, vamos supor, de traição, né? Você fica pensando, pô, será que ele tá me traindo ou não? Na verdade, você tá julgando aquela pessoa porque você talvez trairia. Então, a gente usa muito esse mecanismo de defesa também, né? Projeção, que é você projeta a sua vida em outras pessoas, ou projeta a vida de outras pessoas na sua vida. Ah, como eu gostaria de ser igual a ela, e você não é assim mesmo.
né? Regressão são comportamentos imaturos que a gente cria para poder justificar determinados atos em nossa vida. Então, a gente cria diversos mecanismos psíquicos aí para poder justificar aquela nossa vontade, aquele nosso desejo reprimido, tá? Sublimação, que é a satisfação de um impulso inaceitável através de comportamento social aceito, que é aquele grupo de pessoas que ficam, você não usa bebida alcoólica, tá? Principalmente isso na adolescência e tal, então você vai lá e usa, mas só para poder satisfazer o desejo do outro, na verdade, né? Então, tem diversos mecanismos que a nosso consciente cria para poder satisfazer esse inconsciente interiorizado lá que a gente está recalcando. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Turma? Professor, Pode falar. isso aí é exatamente aquele filme lá, o Clube da Luta, né? Clube da Luta? Sim, sim, exatamente. Tem vários filmes que trabalham essa questão da psicologia, claro que de uma maneira um pouco implícita, assim, mas principalmente filmes que mostram que a pessoa age de maneira, sei lá, que ninguém entende, mas internamente ela tá conturbada, tá cheia de angústias, tá dilacerada por conta desses desejos que ela é obrigada a reprimir também, né? Tem diversos filmes que trabalham essa questão das máscaras sociais, dos recalcamentos que a gente usa. E a gente consegue observar isso na vida cotidiana também, né? E aí, como resolver... Mais alguém, pessoal? Professora, eu não entendi o que é a regressão. O que é a regressão? É, Vocês querem que eu escreva na lousa aí ou no chat? pode ser. Sim, ajuda muito. Eu vou colocar os tipos de recalcamento aí, então, aí no chat. Mas tem também lá no nosso material de apoio. Só um minutinho, pessoal. Foi. Tá? Então, a gente tem a repressão. Foi aí? Chegaram? Formação, a questão da reação, né? De que você se projeta no outro. Tem diversas formas aí. Eu vou pôr para vocês tudo lá no Moodle bonitinho. E a regressão especificamente que você falou é quando a pessoa age de maneira imatura. Ela, sei lá, num grupo de amigos, aí uma delas começa a ficar com ciúmes ou a ter sentimentos que são sentimentos próprios de uma infância, né? E não sentimento de uma pessoa que estaria entre adolescentes, por exemplo. Então, isso seria regressão. Ela começa a agir de maneira imatura mesmo. Deu para perceber aí, pessoal? Sim. Tá. Eu vou colocar tudo isso no Moodle para vocês. É que o chat não aceita a quantidade de palavras do texto aqui. Então, voltando lá, como resolver, então, toda essa angústia, toda essa mistura de recalques que a gente usa na nossa vida, né? Então, de acordo com a teoria freudiana, aí, o melhor jeito seria trazer à consciência esses conteúdos reprimidos e entendê-los ajudaria o indivíduo a lidar com seus medos e inibições e a se adaptar de melhor forma possível aí à realidade concreta no presente. Então, a psicanálise, ela bom, vou ler aqui para vocês, né? É uma disciplina que consiste basicamente de uma teoria da mente e da conduta humana vinculada a uma técnica terapêutica para ajudar as pessoas que apresentam problemas psicológicos ou psiquiátricos. E nada daquele preconceito de que é coisa de louco, tá? Porque o inconsciente e o consciente todos nós temos e todos nós nos podamos de determinada maneira, sim. E é legal a gente tentar compreender melhor a nossa forma de ser, a nossa forma de agir no mundo, porque muitas vezes não é consciente, nossa vontade, embora a gente crie ela, a questão de agir no mundo nem sempre é livre, às vezes a gente age de maneira inconsciente. Então, caracteriza-se aí a psicanálise pela interpretação por um terapeuta, que é o psicanalista, por conteúdos inconscientes encontrados em palavras, sonhos, fantasias do paciente, dependendo do método da psicanálise que é usada. E, para tanto, utiliza-se do método de associação livre, em que o paciente expressa o que lhe vier à mente, falando e associando as palavras e ideias livremente, sem crítica ou preocupação de ser coerente. E é nessas palavras que as pessoas colocam num processo de psicanálise que o psicólogo, ele é
ele estudou para isso, ele consegue fazer relações com essas palavras, ou com a forma de contar, ou com até mesmo algumas reações sobre determinadas figuras, imagens ou histórias, ele consegue ir percebendo esse inconsciente que a pessoa não consegue perceber por si mesmo, tá? Isso aí seria a psicanálise freudiana. A gente tem também a psicanálise existencialista, que está ligado um pouco à parte da filosofia existencialista, que aí tem um pouco mais a ver com a questão da liberdade de escolha mesmo, é consciente, não inconsciente. E também a gente tem a analítica, que a gente vai falar na aula de hoje, que é do Jung, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Podemos continuar? Sim, pode sim. Beleza. Então, a gente vai falar do Jung aí, que é o inconsciente coletivo. Tá? Coletivo no sentido de que, dependendo do grupo que você está inserido, da cultura que você está inserida, esse inconsciente ele não é subjetivo, você não cria por si mesmo, mas ele é criado por essa coletividade. São um grupo de pessoas tem essa característica de agir de determinada maneira pelo fato de estar inseridos no mesmo espaço, no mesmo tempo, na mesma cultura também. O Jung, ele vai trabalhar com Freud por muito tempo, então ele vai ser colaborador do Freud, mas ele vai abandonar algumas ideias do Freud e criticá-las também, tá? Então, os dois vão discordar aí sobre diversas questões. O Freud opunha-se, por exemplo, ao interesse do Jung pelas religiões, e a religião influencia muito nessa construção do nosso inconsciente moral, né, desse nosso filtro. O próprio Nietzsche já faz essa crítica aí. Então, o Freud ele vai discordar nesse ponto do Jung. Enquanto este discordava da importância que seu colega dava ao impulso sexual e aos traumas ligados à repressão da infância. Então, o Freud vai dar muito mais valor, muito mais importância ao inconsciente que a gente cria quando os nossos pais dizem não para a gente, que é aquilo que vai nos podando, e também quando a gente tem aquele impulso sexual, mas a gente é reprimido. E o interessante é que para o Freud o impulso sexual é algo extremamente natural, né? Se a gente for pegar, acho que grande parte de vocês deve ter algum animal de estimação, a gente percebe que tem uma determinada fase da vida deles que pegar qualquer almofada é algo comum, né, para a natureza. Então, esse desejo, esse impulso, a satisfação sexual é quase que natural para qualquer tipo de animal, mas é só para o ser humano que, por uma questão aí moral, a gente poda isso na infância e fala que é proibido, que isso é feio. Então, tudo isso vai criando um certo inconsciente na criança, que ela fica reprimida sexualmente, né? Ou então até mesmo aquela ideia, isso é de menino, isso é de menina. Então, tudo isso vai criar certos problemas aí depois na fase adulta dessa pessoa, né? Já o Jung não concorda com isso e concorda mais com a questão da religião, tudo bem? Então, as divergências vão levar eles a romper, né, os estudos que eles realizavam juntos, e o Jung vai desenvolver a sua própria linha de pensamento, conhecido como psicologia analítica. Para o Jung, a vida psíquica envolveria muitos outros elementos e seria um reducionismo interpretar a maioria de seus eventos como manifestações do caráter sexual. Embora a libido, que é esse desejo desse impulso sexual, seja também importante na teoria junguiana. Ela é entendida como uma energia vital mais ampla e neutra. Então, é uma energia que a gente tem em relação ao sentido da vida, vinculada não apenas ao sexo, mas no sentido estrito da palavra de relação sexual, né? Mas sei lá, resumiria, sexo é vida, né? Tipo, aquela energia vital, tipo, eu estou vivo, eu estou presente, eu tenho os meus desejos, e isso é bom. A psicologia analítica, como que ela vai funcionar? Ela é para o Jung uma evolução da psicanálise do Freud, criada pelo Freud, né? Por abranger tanto o método psicanalítico de Freud, mas também como essa questão do inconsciente coletivo. Diferencia-se, porém, da psicanálise por valorizar a análise e interpretação do presente do indivíduo também, enquanto Freud faz essa psicanálise de regressão, mais para poder compreender a infância, que seria a base fundamental do inconsciente, o Jung tenta entender também agora, né? Porque dependendo do seu agora, você seria uma pessoa diferente, também teria estímulos diferentes. E sua intencionalidade, ou seja, o futuro para o qual aponta esse presente e esses estímulos, essas reações que vocês estão tendo em relação a esses estímulos do presente, né? Por isso é considerada por alguns estudiosos como uma visão mais otimista do inconsciente, porque não adianta você só entender aquilo que já foi, você tem que também
pensar em novas perspectivas, pois este não estaria tão condicionado ao passado como em Freud, e sim mais aberto à criatividade em sua interação com as circunstâncias existenciais de cada indivíduo e a sua simbologia. Deu para entender as diferenças aí do Freud e do Jung, galera? Sim? Não? Deu. Entender eles mesmo? Sim. Beleza, galera. O Jung, aí, ele vai criar, então, uma teoria dos arquétipos, que eu acho bem interessante, aí, que tem mais a ver com as máscaras sociais que a gente falou lá na frente, tá? Então, o que seriam esses arquétipos aí? Então, Jung vai ampliar o conceito freudiano de inconsciente, e aí ele vai começar a observar os sonhos, né, relatados pelos pacientes aí. E aí ele percebe a presença nesses sonhos de diversas imagens estranhas que não podiam ser associadas a nenhuma das experiências da realidade dessas pessoas que estavam contando esses sonhos. Então, paralelamente, ele vai também estudar as culturas de povos antigos, como a Ásia, da África e da América pré-colombiana, e especialmente do simbolismo de suas mitologias, por isso o peso da religiosidade também na teoria do Jung, e ele vai perceber que há uma série de imagens que se repetiam nas mais variadas expressões culturais de planetas e coincidiam com as dos sonhos de seus pacientes, né? A gente pode perceber, por exemplo, dentro da nossa cultura, embora nem todos sejam ligados à religião, algum tipo de religião cristã, só que o peso da moralidade cristã ainda é para a gente muito forte, mesmo que, de repente, você não esteja ligado a determinada religião cristã. Então, essa questão da religiosidade, desses símbolos religiosos aí, forma um determinado inconsciente coletivo nas pessoas que as levam a agir ou podar as ações na sociedade. Tá? Para o Jung seria isso. Então, o que é esse arquétipo aí? É um modelo, um protótipo universal, um conteúdo do inconsciente coletivo, um conjunto de percepções de ações gravadas nesse inconsciente coletivo e transmitidas hereditariamente. É isso que é interessante, a toda a humanidade. É uma forma de expressão do inconsciente coletivo que, por sua vez, se materializa nos símbolos. E aqui a gente tem 2 exemplos desses arquétipos, também estão lá no material de apoio de vocês lá no Moodle, tá? Então, à esquerda a gente tem a escultura em pedra com representação de, isso é difícil de falar, hein? Xurcautl, sei lá como é que fala, que é uma serpente de fogo dos astecas, né? Que tá muito presente, que era muito presente no consciente das pessoas da época, e à direita a escultura em mármore representando a serpente Glicon da civilização romana. Imagens de serpentes, se a gente for pegar, sempre foram presentes aí nas mais diversas culturas, mitologias, de diversas épocas, além de serem frequentes nos sonhos de pessoas, mesmo daquelas que nunca tiveram contato com qualquer tipo de cobra. Então, até hoje, a gente usa também a ideia e a imagem de uma serpente como algo traiçoeiro, que pode atacar a qualquer instante. Então, esses símbolos, nessa construção do imaginário das pessoas, acabam levando a gente gravá-las no nosso inconsciente e que, de repente, a gente dá determinadas interpretações de sonhos ou de imagens em relação a esse nosso inconsciente coletivo, segundo o Jung, né? Então, Jung concluiu que se tratava de imagens primordiais que constituem os pensamentos e sentimentos mais antigos, gerais e profundos da humanidade, possuindo vida própria e independente, que é um caráter impessoal e universal. Então, é de toda a humanidade que ele trabalha, tá? Formulou, então, a tese de que existia uma linguagem comum a todos os seres humanos, de todos os tempos e lugares da Terra, formada por essas imagens ou conteúdos simbólicos muito primitivos, que refletem algo como uma história evolutiva da nossa espécie. E tem símbolos que têm a interpretação comum em diversos tempos, espaços diferentes, em diversas culturas. Então, vividos de maneira não consciente por todas as pessoas, não significa que aquele símbolo tem que estar presente na sua vida, né? Esses arquétipos formam, segundo Jung, o extrato, uma camada mais profunda da psique humana, que é o chamado inconsciente coletivo, que pertence a toda a humanidade, que a gente tem em comum aí com todos, só que a gente não percebe porque é inconsciente. O inconsciente coletivo seria, portanto, um conjunto universal de predisposições para perceber, pensar e agir de determinadas maneiras, mas que também se sustenta na ação criativa, pois, segundo Jung, constituiria a base sobre a qual se assentam os grandes pensamentos e obras-primas da humanidade. Então, pessoal, nossa aula já acabou? Já. Já, acaba acho que meio-dia, né? Faz 5 minutos. Mas não tem problema, não, professora. Nossa, eu tô terminando também.
Assim a gente termina pelo menos essa parte aqui na aula de hoje, tá? A gente vai falar rapidinho aí de 4 arquétipos, então, que o Jung vai desenvolver, né? Então, tem o arquétipo da persona, aí sim é a máscara, tá? Que é aquilo que a gente vai ostentar na sociedade, é como a gente vai aparecer, que se vão construir as nossas relações sociais. O segundo arquétipo aí que ele desenvolve, que ele percebe, que é o arquétipo do animus, que é o lado feminino na personalidade masculina e o lado masculino na personalidade feminina. Tem determinadas ações que as mulheres agem de maneira, sim, que é própria dos homens, mas isso não, quem fez essa divisão entre homem e mulher foi a própria humanidade, né? Então significa que todos nós somos animais, somos iguais, e que não tem problema nenhum agir de maneira feminina, quando se é masculino, ou de maneira masculina quando se é feminino. Quem faz essa divisão é o ser humano, e todos nós temos presentes esses nossos dois lados, sim, tá? O terceiro arquétipo aí seria o da sombra, que para mim é o mais interessante, que é o nosso ímpeto animal. De repente você está numa briga, numa discussão, e você age de uma maneira que conscientemente Quem foi? não atendia. Giovana, desliga o microfone aí. Giovana. Oi. Ai, desculpa, eu tava ligada. Então, o arquétipo da sombra é a nossa interioridade mais forte, aí que a gente age por impulso mesmo, animal, tá? Ou se defendendo, ou brigando aí. O último arquétipo aí, que é o arquétipo do self, que vai organizar esses outros 3 arquétipos, construindo quem a gente é, tudo bem? Então, o arquétipo do self é o arquétipo mais interessante aí. E finalizando, tem algumas frases aí do Jung que eu coloquei para vocês, que vocês podem acessar no nosso Moodle aí. Beleza, turma? Desculpa eu ter corrido agora aqui no final, mas é que eu não... Essa nossa aula passa muito rápido, eu precisava de umas 3 aulas com vocês. Alguma dúvida até aqui? Não. Tá. Não, nenhuma. Que a filosofia do Nietzsche vai formando, então, a psicologia e o homem contemporâneo e o homem moderno aí, tá? Então, a psicologia a gente não vai entrar tanto, é interessante vocês conhecerem essas teorias dos arquétipos e um pouco como que funciona o consciente e o inconsciente para o Freud, para poder compreender aí o existencialismo também que vai vir depois, que a gente começa com Heidegger na nossa próxima aula. Essa aula não tem tarefa e já eu posto lá no Moodle para vocês, tá bom? Então, uma boa semana para todos vocês aí. E obrigada. Desculpa ter passado um tempinho da aula. Tchau, prof. Imagina. Obrigada. Tchau, Tchau. Roberta. Tchau. Tchau, Roberta. Boa semana. Boa semana.